Olá, o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, é autor de uma proposta que torna mais rigorosa a punição para militares que destruírem bens públicos. E ele é o convidado dessa edição do Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Olá, é um prazer estar com vocês aqui no Palavra Aberta. Deputado, como que é a lei hoje? Como que o senhor propõe que seja a punição para um militar que praticar algum ato que destrua ou danifique bens e documentos públicos? Nós temos um acervo histórico muito grande nas instituições policiais militares e nas instituições militares em geral. Eu faço essa diferença porque nós temos aí as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e nós temos as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Ao longo dos anos, muitos objetos históricos, mas antigos mesmo, até do século retrasado e do século passado, do início do século passado, estão sob a responsabilidade dessas unidades militares, dessas organizações militares. E, às vezes, um ou outro comandante não se atém do valor histórico desses objetos e acabam tratando muito mal isso. E existem muitos objetos que são coletados como acervo histórico, estão cadastrados, catalisados, né, dentro da própria unidade, dentro do seu histórico, dos seus boletins, né, como um objeto histórico. E, às vezes, esse objeto é tratado de uma forma desprezível, quando muitas vezes até é destruído por desconhecimento ou até por má fé. Então, é isso que a gente não queria de jeito nenhum. Então, o que eu estou propondo é justamente que haja uma punição, né, para que aqueles que destruírem objetos que são valorosos, têm o seu valor histórico e a gente precisa preservar a história de todas as formas. Deputado, o senhor cria também agravante para oficiais, né, que se envolverem também nesse tipo de prática. Sim, sem dúvida, porque eu entendo que o oficial ele detém um maior conhecimento portanto, ele teria assim mais responsabilidade sobre a história e principalmente sobre esses objetos. Eu me recordo que eu mesmo trabalhei em 2 quartéis que detinham muitas peças do século passado e do século retrasado. Eu cheguei até a construir um mini museu para preservar esses acervos. Eram armas, capacetes, fotos, objetos diversos, né, que a gente acabou encontrando nos depósitos, coberto de poeira, né? Nunca ninguém deu bola para isso. E eu lembro que eu fiz toda uma restauração na medida em que eu podia fazer, né, desses objetos. As armas ficaram praticamente perfeitas, né? As baionetas, as bainhas, né? A gente conseguiu fazer uma recuperação muito boa e conseguimos colocar isso à disposição do público até para uma visitação. Então, esse é o espírito, para que a gente tenha um pouco de responsabilidade com o nosso passado, com os nossos antepassados, e por esse motivo, o oficial, acredito eu que, pelo tempo que ele tem de estudo, pelas escolas que ele frequentou, ele detém mais conhecimento e, portanto, ele não pode ser tão irresponsável com esse tipo de material. Deputado, esse tipo de prática, e como o senhor comentou, de não só valorizar essas peças, né, esse patrimônio que existe aí dentro dos quartéis, mas também de torná-los mais acessíveis aí à sociedade, como o senhor comentou aí da experiência do senhor, isso também provoca uma aproximação maior também da sociedade em geral e até a superação de um certo receio, medo que às vezes exista entre as forças policiais e a sociedade. Exato. Eu cito, inclusive, o exemplo do nosso museu da Polícia Militar. A PM ela tem um museu aqui no estado de São Paulo, que hoje, inclusive, está sob os cuidados do Coronel Galdino, que é um perfeccionista, né? Ele tem um carinho por tudo que chega lá, até porque ele recebe muitas peças que vêm de doação, e o museu é aberto ao público, e ele faz uma aproximação com o público interno e também externo, porque às vezes você imagina um soldado que entra hoje
na Polícia Militar, né? E eu falo aqui Polícia Militar, não estou falando do Corpo de Bombeiro, porque aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as duas instituições são unidas, é uma instituição que chama só Polícia Militar. Nos outros estados, elas são separadas. Mas aqui o próprio público interno visita o museu, existe um tempo na grade curricular para ele fazer essa visita e conhecer um pouco da história da Polícia Militar. E o público externo, é maravilhoso você ver que estudantes, as escolas trazem os estudantes para dentro do museu para conhecer um pouco do que a Polícia Militar fez em anos passados, né? Na época que, inclusive, era chamada de Força Policial ou Força Pública, mais recentemente, até 1970. E isso, para o estudante, enriquece muito a cultura dele, o conhecimento dele. Então, você ter um museu para mostrar para a população e para o público interno é algo maravilhoso, porque a gente não pode esquecer a história, né? Quem esquece da sua história, eu imagino que tem um prejuízo muito grande. Então, gostaria muito que houvessem vários museus, e há muita peça para ser coletada, né? E o caráter do projeto é dar um pouquinho mais de responsabilidade a todos os militares nesse sentido, para que tratem essas peças com mais carinho. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente mais uma vez no Palavra Aberta. Eu que agradeço, um abraço para todos vocês. Obrigada. Eu conversei com o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, sobre a proposta que trata de punição para militar que destruir algum patrimônio público. Até o próximo programa.